Deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente ninguém te fez. Se o mestrado e o doutorado são os níveis mais altos de formação do país, por que a maioria dos mestres e doutores que eu conheço ganhava menos do que eu ganhava como prestador de serviço da construção civil sem nem ter terminado o ensino médio? Essa pergunta, ela me perseguiu durante anos. E quando eu encontrei a resposta, ela mudou a minha vida e mudou a vida da minha esposa. A minha esposa, ela é doutora pela USP com pós-doutorado na The Ohio State University. E hoje, essa resposta é a base de tudo o que eu vou te mostrar nessa aula. Se você tem mestrado, doutorado, especialização ou está fazendo e sente que seu conhecimento vale mais do que você ganha, essa aula foi gravada para você. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar mais de 10 coisas que o sistema acadêmico nunca incluiu em nenhum currículo. Quanto tempo leva de verdade para um mestre e doutor fazer a primeira venda de um produto no digital? Quanto custa sair do zero, sem ilusão e sem exagero? O que você já tem hoje que é suficiente para começar, mesmo que ache que seu nicho é difícil? Quais tipos de produtos acadêmicos o mercado mais compra e quais formatos funcionam, do e-book até a mentoria? Quanto fatura realisticamente um professor ou pesquisador no primeiro produto? Como transformar sua dissertação, tese ou área de pesquisa em algo que alguém paga para ter? Como validar antes de criar e evitar meses, de trabalho jogado fora? Quais áreas acadêmicas têm alta demanda e quase nenhum especialista vendendo? E como fazer as primeiras vendas usando só o que você já tem, sem precisar de audiência? E eu vou te mostrar tudo isso com dados, não com a minha opinião. Não com uma promessa vazia ou coisa semelhante, mas com pesquisa verificável. Porque eu sei que é assim que você decide. E antes de continuar, você tem todo o direito de pensar: quem que é esse cara e por que eu deveria ouvir ele? Meu nome é Wellington Souza e eu não tenho ensino médio completo. Isso não é falsa modéstia, isso é um fato. E eu sei que essa é a objeção que está se formando na sua cabeça nesse momento. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não vou te ensinar a ser acadêmico, isso você já é. O que eu vou te ensinar é a habilidade que o sistema nunca te ensinou. Transformar o que você já sabe em renda. E a pessoa mais qualificada para ensinar isso não é quem entende da academia, é quem entende de mercado. E o método Rota, que sustenta tudo que eu vou te apresentar agora, foi construído a partir de uma análise de mais de 525 artigos acadêmicos. Artigos sobre educação, renda, empreendedorismo e monetização de conhecimento. E eu fiz isso porque eu sei que você não aceita um simples confia em mim. Você acredita em evidências. E é isso que eu trouxe. Vamos lá? A minha esposa, Natália, ela tem doutorado pela USP e pós-doutorado na The Ohio State University, como eu falei anteriormente. E quando eu a conheci, ela trabalhava como assistente administrativa. Eu preciso que essa informação entre na sua cabeça com o peso que ela merece. Uma mulher com uma das formações acadêmicas mais altas que existem no mercado, anos de pesquisa, anos de rigor, de congresso, de publicações, ganhando menos do que eu ganhava como prestador de serviço na construção civil, gesso, reboco, parede, sem diploma nenhum. E eu não fiquei orgulhoso disso. Muito pelo contrário, eu fiquei extremamente triste. E eu fiquei com uma pergunta que não saía da minha cabeça. Como que isso é possível? E eu comecei a observar e eu percebi que a Natália sabia pesquisar, sabia escrever, sabia ensinar, sabia analisar dados com uma profundidade que, inclusive, eu jamais vou ter, mas ela não sabia fazer uma coisa: transformar esse conhecimento em produto, colocar preço, montar oferta e abrir a vitrine. Ninguém nunca ensinou isso a ela. Nenhum curso, nenhuma disciplina, nenhum orientador, nenhum programa de pós-graduação. O sistema acadêmico ensinou a Natália a pesquisar, publicar e ensinar. Nunca ensinou ela a monetizar. E quando eu olhei em volta, eu percebi que a Natália não era a exceção. Ela era a regra. Dados mostram que 88% dos doutores brasileiros estão no setor público, presos a um teto salarial, sem outra fonte de renda, com
uma formação que o mercado não sabe ler, o que eles mesmo nunca aprenderam a traduzir. E eu não vi fracasso na Natália, eu vi um produto mal distribuído. Apliquei o que eu sabia sobre o mercado ao conhecimento dela, estruturei, nomeei, criamos oferta, abrimos a vitrine. E hoje a Natália vive exclusivamente de produtos digitais. E existe uma segunda história que eu carrego comigo, é bem interessante. Quando eu era adolescente, na verdade ali perto da fase adulta já, uma professora disse na frente da turma que se eu não estudasse eu seria apenas uma mão de obra barata. Anos depois, eu a reencontrei numa obra e ela estava muito bem vestida e eu estava sujo, de pó, e parece que a profecia dela tinha se cumprido. Mas eu ganhava quase 3 vezes o salário dela. E eu não me senti vencedor, eu senti tristeza, porque décadas de dedicação ao ensino público não estavam sendo minimamente recompensadas. Essas duas histórias, a da Natália e a dessa professora minha, são a razão de existir o método Rota. E eu não criei isso para vender mais um curso. Eu criei porque eu vi de fora o que muitos de vocês vivem de dentro. E agora, antes de entrar no conteúdo prático, eu preciso desconstruir uma crença dentro da sua cabeça. Porque se eu não destruir ela agora, nada do que eu disser depois vai fazer diferença. A crença é essa. O problema sou eu. Você pensa, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse escolhido uma outra área, se eu fosse mais empreendedor, e você acha que o problema é falta, às vezes, de capacidade, ou falta de sorte, ou falta de perfil, e não é nada disso. A literatura acadêmica, inclusive, documenta isso de forma bem clara. O sistema te treinou para funcionar dentro de um único modelo. E nunca te avisou que existiam outros modelos. Estudos sobre sobrequalificação mostram que 30 a 40% dos trabalhadores altamente qualificados estão em posições que não utilizam plenamente as suas habilidades. Não por incompetência, mas por falta de tradução. O problema não é você, nunca foi. A realidade é que o problema é que o sistema te ensinou a pesquisar, te ensinou a publicar e nunca te ensinou a monetizar esse conteúdo. E essa é uma lacuna estrutural. E lacunas estruturais como essa têm solução. E é isso que eu vou te mostrar agora. Vamos ao primeiro ponto que eu prometi. Se você tem mestrado, doutorado, especialização ou mesmo anos de prática profunda em uma área, você já tem a matéria-prima. Você não precisa de mais cursos, mais um artigo, mais um título, você precisa de um método para organizar o que você já sabe em formato de produto. Pesquisas documentam isso com muita clareza. Acadêmicos, especialistas possuem conhecimento valioso, mas carecem de habilidades de negócio para transformar toda essa expertise em oferta comercial. Traduzindo, você tem ouro na sua mão, só te falta vitrine. E deixa eu ser mais concreto. Se você tem mestrado ou doutorado, você domina pelo menos 5 competências que o mercado valoriza enormemente. E para dar seguimento nisso, eu quero que você me acompanhe aqui na tela, que eu vou mostrar um slide para a gente continuar. A primeira, pensamento analítico e capacidade de organizar informações complexas em uma estrutura lógica. O segundo, rigor metodológico. Você sabe validar, sabe testar, sabe fundamentar. Terceira, capacidade de pesquisa e síntese. Você consegue ler 50 fontes e extrair o que realmente importa. A quarta, didática. Você deu aula, orientou aluno, apresentou em congresso, você sabe ensinar. A quinta, profundidade. No mercado saturado de conteúdo raso, quem tem profundidade real ganha. E você não precisa adquirir nenhuma dessas habilidades, você já as tem. O que precisa é aprender a traduzir elas para a linguagem do mercado. Agora vem a pergunta que eu mais escuto. Mas Wellington, a minha área é muito específica. Ninguém vai querer pagar por isso. E eu vou te mostrar por que essa percepção está errada. Todo conhecimento profundo resolve algum problema. A questão é que na academia você foi treinado para comunicar de um jeito e o mercado escuta de outro. Imagina uma doutora em psicologia social. Na academia, o trabalho dela se descreve assim:
Investigação de processos de subjetivação em contextos organizacionais, com ênfase nas dimensões afetivas, dialogando com Foucault. Lindo para uma banca de qualificação e incompreensível para quem tem um problema real. Agora, o mesmo conhecimento traduzido seria: eu ajudo coordenadores de equipes em ONGs a reduzir conflitos internos e aumentar o engajamento usando um protocolo de escutativa. É o mesmo conhecimento. A diferença é o vocabulário. A academia te ensinou a falar para pares. O mercado precisa que você fale para pessoas com problemas concretos. Esse exercício, que no método Rota a gente chama de tradução, é o primeiro passo. Porque por trás de toda dissertação existe um método. Por trás de todo método existe uma transformação. E por trás de toda transformação existe alguém disposto a pagar para experimentá-la. A sua dissertação sobre gestão de conflitos, por exemplo, vira um curso para líderes de equipe. A tese sobre alfabetização vira um e-book para ensinar mães que ensinam em casa os seus filhos. Você não precisa inventar nada, você precisa traduzir a estrutura que já existe. Tá, Wellington, mas eu não sei se a minha área tem mercado. Então vamos para o próximo slide. É o seguinte, eu vou te dar um teste simples de 3 perguntas. Pergunta 1. Existe alguém que tem o problema que o meu conhecimento resolve? Pergunta 2. Essa pessoa já tenta resolver esse problema de alguma forma, gastando tempo ou dinheiro? Pergunta 3. Eu consigo explicar a transformação que o meu conhecimento gera com uma frase simples? Se você respondeu sim para as 3, você já tem um produto. Que falta é, de fato, a estrutura. As áreas acadêmicas com maior demanda no mercado digital são justamente a que os acadêmicos consideram difícil de vender. Ciência da saúde, ciências humanas, ciências sociais aplicadas. E os dados mostram que não é que seu nicho não tem mercado, é que ninguém com a sua profundidade está ocupando esse mercado. Quando alguém com formação real aparece com um produto claro, a diferença é visível. Quais produtos funcionam para quem vende conhecimento acadêmico? A resposta curta são 3. Formatos que cobrem 90% do que você precisa e 3 nascem do mesmo conteúdo. O primeiro formato é o e-book, que é um produto de entrada. É um PDF de 40, 60 páginas. Preço de R$ 37 até R$ 97 reais. É o mais rápido de criar. O segundo formato é uma mentoria, onde você pega o conteúdo do e-book e transforma em um acompanhamento ao vivo com a pessoa. Um grupo pequeno de 5, 10 pessoas, preço entre 800 e R$ 1.500 reais. O terceiro formato é um curso gravado, onde você pega tudo que você ensinou dentro da mentoria, grava em videoaulas estruturadas. Preço entre R$ 297 e R$ 497 reais. Cada produto alimenta o próximo. Você nunca começa do zero nenhuma fase. E isso que é interessante. Agora, um número que todo mundo quer de verdade saber: quanto fatura um professor, um pesquisador, logo no primeiro produto? Eu não vou te falar de faturamento de 6 dígitos em 30 dias. Isso é linguagem de guru. O que os dados mostram é o seguinte: quem segue um método estruturado lança um e-book de 57 para uma rede de contatos pequena. Pode esperar, naturalmente, entre 10 a 30 vendas nas primeiras semanas. Isso dá entre ali 500 e R$ 1.500 reais no primeiro lançamento. Agora mudando de slide aqui, acabei esquecendo. Isso dá entre 500 e R$ 1.500 reais no primeiro lançamento. Parece pouco, talvez, mas presta atenção no que esse número significa. Primeiro, é a prova de conceito. É a confirmação de que alguém no mundo real pagou pelo que você sabe. Isso já muda tudo. Segundo, é o início de uma escada. Se 15 pessoas compraram seu e-book, algumas vão comprar sua mentoria de R$ 1.200 reais. Terceiro, é recorrente. Um produto digital vende enquanto você dorme. E tem mais, criar o seu primeiro produto digital custa bem menos do que você imagina. O conteúdo, que é o mais difícil, você já tem. Ferramentas como Google Docs e Canva são gratuitas,
Plataformas de venda não cobram taxa de adesão. O total para sair do zero, entre 0 e R$ 500. Um crédito avulso em uma pós-graduação custa mais do que isso. Você precisa de um conhecimento profundo, que você já tem, e de um método para organizar e vender isso. Agora vem o que separa quem vende de quem fica planejando para sempre a validação. Validar um produto digital é um experimento científico. Hipótese, tese, dados e ajuste. Você monta o mínimo viável. Mostra para 50 a 100 pessoas da sua rede. Analisa os dados e itera. Não é aprovação ou reprovação pessoal, é dado. Se você dedicar entre 2 e 7 horas por semana, o plano funciona em 90 dias, ou seja, 12 semanas. Fundação, criação, preparação e lançamento. Eu não disse 90 dias para você ficar rico. Eu disse 90 dias para você sair da paralisia e ter a primeira venda acontecendo. Mas eu não tenho audiência, como que eu vou vender? Então vamos lá. Os dados mostram que você não precisa de milhões de seguidores. Precisa de 300 a 500 pessoas certas. E você provavelmente já tem acesso a mais gente do que imagina no LinkedIn. Ex-alunos, colegas de departamento. E a sua estratégia não é virar um influenciador, muito provavelmente. É ativar a sua rede própria, usar o seu LinkedIn de forma estratégica ensinando o seu Instagram e entrar nos espaços onde o seu público já está. Você pode vender primeiro para validar e construir audiência em paralelo. Agora falando sobre o sistema sequencial. Tudo que eu já te mostrei até aqui tem uma estrutura por trás. Essa estrutura é o método ROTA. ROTA é um acrônimo. R de raiz do produto, que é identificar um núcleo do seu conhecimento que tem demanda real no mercado. O O é de oferta no digital, estruturar esse conhecimento em um produto com nome, promessa, preço e formato definido. O T é de trilha de valor, que é construir o caminho que leva a pessoa do primeiro contato até a decisão de compra. E o A é a ação escalável, que é colocar o sistema em movimento e vender de forma consistente. Não é um curso de marketing digital genérico. É um método criado especificamente para quem já tem conhecimento profundo, que é o seu caso. Agora, eu preciso ser bem honesto com você sobre principalmente uma coisa. Tudo que eu te mostrei nessa aula, você tem condição de fazer sozinho. O caminho está mapeado. Mas a experiência me ensinou que a maioria das pessoas que tenta fazer sozinho esse caminho acaba travando. E não por falta de inteligência, mas pela solidão do processo, pelas armadilhas específicas do seu nicho e pela falta de acompanhamento. Para quem quer fazer essa travessia com o método, com o suporte e com a comunidade de pares, existe o curso Método ROTA, que é a transformação completa nas 4 fases em videoaulas, templates prontos e acesso à comunidade ROTA por 12 meses. O investimento do curso Método ROTA é de R$ 497, ou 12 vezes de R$ 49,89. É o equivalente a um crédito de pós-graduação, só que esse crédito te ensina habilidade que nenhum programa inclui no currículo. Se você lançar um produto digital por R$ 97 e fizer apenas 6 vendas, o curso já se pagou. Com método, isso não é meta, é um ponto de partida. E eu vou fechar essa aula como comecei, com uma pergunta. Responde para mim, quanto tempo mais você vai esperar? Você já tem um conhecimento, você já tem a profundidade, e o que faltava era saber que isso tem valor de mercado. E agora você sabe. O que faltava era um método para organizar e vender. Agora você conhece. Você não precisa abandonar a academia. Não precisa dançar na internet. Você pode ser exatamente quem é e criar uma renda que faz jus ao que você sabe. Você tem dois caminhos. Aplicar sozinho, e eu torço muito por você de verdade, ou entrar no curso Método ROTA e fazer a travessia com comunidade de pessoas como você. O link está aqui embaixo desse vídeo. Você clica aqui no botão e tem a garantia incondicional de 7 dias. E qualquer dúvida, tem um botão de WhatsApp também ali embaixo para você falar com a minha equipe. E eu vou terminar com
com a frase que guia tudo que eu faço. Reconhecimento real é o que cai na conta, não só o que aparece no seu Lattes. Eu te vejo do outro lado.